Muito bem, abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 6, versículo de número 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Versículo 10, li o 12. Agora vou ler o versículo 10, mais atrás um pouco. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro e seus bezerros encerraram em casa. Veja só. Eu já preguei em cima desse tema algumas vezes, mas eu quero observar um detalhe, uma grande lição que nós temos aqui nessas vacas filisteias. Nós temos aqui o nosso contexto histórico que a Arca da Aliança havia sido capturada, 1 Samuel capítulo 4. Os filisteus pensaram que o Deus de Israel era apenas um ídolo regional. Porém, Dagon cai prostrado, tumores e juízos se espalham, a presença de Deus se torna insuportável para quem não está alinhado com ele. Então os filisteus decidem devolver a arca, mas fazem um teste. Colocaram a arca num carro novo, atrelam vacas que nunca haviam sido domadas sem jugo, jungidas, vacas que haviam parido recentemente, deixando seus bezerros para trás. Humanamente, o experimento era impossível, humanamente. Então, quando você lê o versículo de número 6, e que eu li o versículo 12, a exegese desse texto, que eles tomaram o caminho reto. No hebraico, a ideia é um caminho firme, determinação sem hesitação. Não é instinto natural, é direção sobrenatural. Porque quando Deus guia, não há confusão. Como diz o Salmo 32 e o versículo de número 8. Porque o texto fala, e as vacas se encaminharam diretamente. E falam que elas iam andando e berrando. Observe que as vacas obedecem, mas sofrem. Porque o berro aqui revela dor, tensão, ruptura do afeto natural com os bezerros. Obediência verdadeira não elimina o sofrimento, mas não usa como desculpa para desobedecer. Está começando a me entender ou não? O texto continua, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Expressão clássica de obediência absoluta à vontade de Deus. Deuteronômio 5:32, Josué 1:7. Deus exige inteireza, não obediência seletiva. E o mais interessante é que o texto diz que os príncipes dos filisteus iam após elas. Eles observavam, fiscalizavam, suspeitam, querem provas, não fé. Quem não confia em Deus sempre precisa controlar, testar e vigiar. Mas quais são as lições profundas que nós temos aqui? Quais são as lições ensináveis que nós temos aqui? Primeiro, Deus governa até sobre a criação irracional. As vacas não conheciam a lei, não ouviram profetas, não viram milagres, mesmo assim obedeceram perfeitamente. Eu gosto do Salmo 8, versículo 6, que diz: Deus sujeitou todas as coisas. Vergonha para um povo que conhece a palavra e ainda assim resiste. Por isso que o salmista disse: aprenda. Não sejais como as mulas. Por isso que Jó disse: aprenda com as animais, aprenda com os animais.
Segundo, Deus usa o fraco para constranger o forte. Vacas simples ensinam teologia aos príncipes filisteus. Às vezes Deus usa gente simples para revelar verdades profundas. É só você estar atento. É só você estar com seus olhos abertos, com sua consciência em alerta. Terceiro, a presença de Deus não pode ser manipulada. Os filisteus tentaram controlar Deus com rituais, ofertas e testes. Deus passa pelo teste, mas eles são reprovados. Vocês estão me entendendo agora aí ou não? Quais são as lições pastorais que nós podemos observar hoje para os nossos dias, nessas vacas filisteias? O caminho de Deus nem sempre é o caminho do coração. As vacas queriam os bezerros, mas seguiram para Bet-Semes. Há momentos em que obedecer significa deixar o que amamos. Lucas 9, 23. Deixar o que amamos. Foi esse o teste que Deus fez com Abraão. Me dê seu filho. Deus pede o que ele quer. Estão me entendendo ou não? Segundo, a dor não é sinal de desobediência. Elas berravam, mas não desviavam. Chorar não é rebeldia. Reclamar com Deus não é abandonar Deus. Vale berrar, vale gritar, vale chorar, só não vale voltar atrás. Vale gritar, vale berrar, vale chorar, só não vale pendurar suas harpas nos salgueiros. Vale chorar, vale berrar, vale gritar, só não vale você jogar sua toalha no ringue. Vale gritar, vale berrar, vale chorar, só não vale você dizer eu desisto. Número 3, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Direita é legalismo, dureza, orgulho religioso. Esquerda, relativismo, permissividade, mundanismo. O caminho é Cristo, meu amigo. Permita-me trazer algumas lições práticas para que você entenda. Obedeça mesmo quando o coração está dividido. Não use a dor como desculpa para parar. Não tente testar Deus, confie. Caminhe reto, mesmo sendo observado. Termine o caminho que Deus te deu para trilhar. Santo Agostinho chegou a dizer que Deus dirige até os que não o conhecem para confundir os que dizem conhecê-lo. As vacas obedecem melhor que muitos crentes, que muitos cristãos. Isso aqui é uma imagem da igreja fiel que sofre, que geme, mas não se desvia da verdade. Até os animais seguem o comando divino. Quão maior é a culpa do homem que resiste à graça. Qual é a minha conclusão? As vacas filisteias não negociam, não racionalizam, não pediram explicações. Elas apenas foram. Quem sabe hoje Deus não esteja nos perguntando: por que seres irracionais obedecem melhor do que vocês que têm a minha palavra? Que foram batizados nas águas com o Espírito Santo, que creem na promessa do arrebatamento. Por que seres irracionais obedecem melhor do que vocês que têm a minha palavra? Vamos aprender com essas vacas filisteias. Deixaram tudo para trás. Aqueles bezerros que ficaram para trás revelam o que você precisa deixar para trás. Revela o que você precisa abandonar. Você está me entendendo ou não? E seguir em direção reta, sem se desviar para a esquerda, sem se desviar para a direita. Vozes da esquerda vão mandar você parar. Vozes da direita vão mandar você desistir. Vozes da esquerda vão dizer que você não vai chegar no porto desejado. Vozes da direita vão dizer que você nunca vai chegar para concluir o seu sonho. Siga em caminho reto, porque o seu alvo é Bet-Semes, é o propósito, é o alvo que Deus projetou para você. Baruch Hashem, Deus te abençoe.